Olá, professoras e professores! Hoje nós vamos conversar sobre o livro Contos Tradicionais do Brasil. O livro Contos Tradicionais do Brasil, de Luiz da Câmara Cascudo, pesquisador incansável da cultura brasileira e da literatura oral no Brasil, apresenta 100 contos transmitidos de geração a geração, preservados, mas também modificados e transformados pela memória e imaginação coletivas. O autor adota 4 critérios como características do conto popular: antiguidade, anonimato, divulgação e persistência. No prefácio, Cascudo comenta: o conto popular revela informação histórica, etnográfica, sociológica, jurídica e social. É um documento vivo, denunciando costumes, ideias, mentalidades, decisões e julgamentos. Câmara Cascudo dividiu os contos em 12 seções e, ao final de cada texto, há uma explicação detalhada sobre a origem de cada conto. O livro é um acervo ímpar sobre o nosso folclore. Muita dedicação de Câmara Cascudo, muito afeto pelo Brasil. Um dos mais respeitados pesquisadores do folclore e da etnografia no Brasil, Luiz da Câmara Cascudo nasceu em 1898 e faleceu em 1986, em Natal. Viveu quase toda a sua vida no Rio Grande do Norte. Foi um dos mais importantes pesquisadores das manifestações culturais brasileiras. Historiador, professor e jornalista, ensinou História Geral do Brasil nos colégios e cursos particulares. Cursou a Faculdade de Direito do Recife. Em dezembro de 1928, formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais. Ser professor foi sua destinação. Na UFRN dirigiu o Instituto de Antropologia, hoje Museu Câmara Cascudo. Professor Cascudo, como historiador que era, também pesquisou os caminhos trilhados pelo homem e nos deixou as mais preciosas informações sobre a nossa terra e a nossa gente. Trabalhou até seus últimos anos e foi agraciado com dezenas de honrarias e prêmios. Motivações ao aluno para a leitura. Contos Tradicionais do Brasil reúne histórias e mais histórias, causos e mais causos, ou como quiserem, contos e mais contos populares recolhidos pelo autor. Pesquisador, folclorista, Câmara Cascudo sabia que toda essa produção anônima e coletiva é um dos altos testemunhos da atividade espiritual do povo, em sua forma espontânea, diária e regular. Os contos, recheados de figuras inusitadas e situações muitas vezes surpreendentes, apresentam narrativa curta, condensada, geralmente de um só conflito em torno de uma personagem, mas, sobretudo, ajuda a conhecer o espírito de nosso povo. A leitura dessa obra coloca ao jovem leitor a possibilidade de se deparar com a memória e a imaginação populares. Cada conto lido é um documento vivo, documentos de costumes, ideias, mentalidades, decisões e julgamentos. Tal leitura permite conhecer um pouco mais o espírito de nosso povo. Pode também promover atitudes de interação, cooperação e solidariedade. O livro permite trabalhar as questões pertinentes à língua e à construção de sentidos. Câmara Cascudo afirma ter respeitado a linguagem dos contos narrados, ter conservado a coloração do vocabulário individual, das imagens, das perífrases, das intercorrências e ao gênero conto popular, trazido de geração a geração pela oralidade, sem preocupação com a determinação do tempo ou do espaço. Também permite promover encontros dos leitores para discussões sobre o povo e suas características de ontem e de hoje. Justificativa. O livro é adequado para alunos do ensino médio com o tema Diálogos com a Sociologia e a Antropologia e pertence ao gênero conto. O aluno será instigado a descobrir mais sobre o Brasil e seu povo e trabalhar questões relacionadas ao eu e ao ser brasileiro. Segundo a BNCC, no ensino médio, os jovens gradativamente devem ampliar suas possibilidades de participação na vida do país e na sua produção cultural. Sendo assim,
O foco da área de linguagens e suas tecnologias reside na ampliação de autonomia, no estabelecimento de relações, na apreciação e na participação em diversas manifestações artísticas e culturais e no uso criativo das diversas mídias. O trabalho com o livro de Luiz da Câmara Cascudo contribui para se atingir uma das competências específicas de linguagens e suas tecnologias, utilizar a linguagem para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável. Contribui ainda para o desenvolvimento de habilidades importantes para as séries de ensino médio, listadas na BNCC, como analisar obras significativas da literatura com base em ferramentas da crítica literária, estrutura da composição, estilos, aspectos discursivos, considerando o contexto de produção, visões de mundo, diálogos com os outros textos, inserções em movimentos estéticos e culturais, etc. E o modo como elas dialogam com o presente. Orientações de atividade. Vamos trabalhar a pré-leitura? Para o professor. A ideia nessa atividade é ativar o conhecimento prévio do aluno e aproximá-lo da leitura do livro. Para o aluno. O livro apresenta 100 contos transmitidos de geração a geração, preservados, mas também modificados e transformados pela memória e imaginação coletivas. Câmara Cascudo dividiu os contos em 12 seções: contos de encantamento, contos de exemplo, contos de animais, facécias, contos religiosos, contos etiológicos, demônio logrado, contos de adivinhação, natureza denunciante, contos acumulativos, ciclo da morte, tradição. No final de cada texto, há ainda uma explicação bem detalhada sobre a origem de cada conto. Conheça os títulos dos contos de exemplo e descubra como anda seu conhecimento sobre o folclore, sobre a cultura popular. Que contos você conhece ou já ouviu falar? Maria de Oliveira, A Menina dos Brincos de Ouro, Quirino Vaqueiro do Rei, O Bem se Paga com Bem, Os Quatro Ladrões, O Chapim do Rei, A História do Papagaio Real, O Velho Ambicioso, O Mendigo Rico, Mata Sete, As Três Velhas, O Conde Pastor, Joãozinho e Maria, O Pequeno Polegar, 6 Aventuras de Pedro Malazarte, O Boi Leição. Vamos trabalhar durante a leitura? Para o professor. Como o livro é muito denso, sugere-se que os alunos sejam divididos em grupos e cada grupo trabalhe um bloco que seja possível resgatar a leitura da obra. Para o aluno, em grupo, escolham uma entre as 12 seções e A. Destaquem nos contos os personagens, valores, os aspectos regionais, religiosos, os elementos sobrenaturais, entre outros. B. Observem a origem dos contos e marquem um lugar no mapa. C. Escolham um dos contos e reescrevam-no utilizando quadrinhos. D. Dramatizem um conto para a classe. E. Leiam o mesmo conto em outra versão. F. Escolham um dos contos e, no computador, criem um painel ilustrativo, usando um software de apresentação de slides. G. Elaborem um texto informativo sobre a modalidade do conto de seu grupo. Vamos trabalhar após a leitura? Para o professor. Essas atividades têm a intenção de trabalhar a oralidade e a produção textual. Para o aluno. A. Converse com seus amigos e familiares e descubra se eles têm uma boa história, alegre, divertida, sinistra, engraçada, triste, misteriosa para contar. B. Reconte por escrito o relato de seus amigos e familiares. Como trabalhar a obra em outras disciplinas? Artes, ciências, história, geografia. Pesquise para conhecer o Museu Câmara Cascudo. Os temas principais da obra são folclore, regionalismo, oralidade, memória coletiva. E os temas transversais, ética, pluralidade cultural.